Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição será: Vocês receberam de graça, deem de graça. O texto, ou os textos que aparecem aqui como base para o nosso estudo, João capítulo 15, verso 12, que diz especificamente: Meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. O outro texto, 1 João 3, verso 16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É interessante, nós gostamos de estudar a respeito do amor de Deus para conosco. É maravilhoso olharmos para a cruz do Calvário e percebermos tudo isso foi por amor a mim. Deus me ama. Deus tem planos para a minha vida. Deus tem sonhos para a minha existência. Entretanto, o problema começa a acontecer dentro da vida religiosa, espiritual, mais especificamente quando as pessoas olham para as circunstâncias externas e começam a perceber que quando você entra em aliança com Deus, você deve ser capaz de perdoar os seus irmãos, de viver em amor com os seus irmãos. Eu estava fazendo um aconselhamento com um casal há pouco tempo atrás. Eles estavam prontos para a separação. Havia acontecido um ato por um dos dois, um ato de traição. E aquele que havia sido traído, ele dizia: pastor, eu sou capaz de perdoar qualquer coisa, mas só tem uma coisa que eu não perdoo, é a traição. Traição para mim é imperdoável. O senhor concorda comigo, pastor? Bom, ele disse isso depois de uma grande quantidade de coisas que ele foi mencionando, as razões pelas quais eles tinham chegado até aquele momento, a forma terrível como o seu cônjuge havia não apenas o traído, mas havia mentido, criado circunstâncias para poder enganar o outro. E ele argumentava dizendo: pastor, se essa pessoa não queria mais estar comigo, para que mentir, para que me enganar? Deveria ter vindo até mim e dito: não quero mais viver com você, por isso eu não perdoo. Pastor, eu não estou certo? Eu disse: bom, depende do ponto de vista que você utilizar para poder usar essa questão. Se você usar o ponto de vista humano, você está certíssimo. Porque na perspectiva humana, a lei que impera é olho por olho, dente por dente. Essa é a lei humana. Pisou no meu pé, eu piso no seu. Você não perdoa quem cometer algum tipo de desmando, de traição. Isso faz parte da vida daqueles que não têm o temor do Senhor. Agora, quando você vai para a Bíblia, aí eu sou obrigado a dizer para você, a ler para você alguns textos. E um dos textos que eu li foi exatamente esse texto de 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E é terrível esse texto, não é mesmo? Inclusive 1 João 15,12. Meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Veja, Jesus não está apenas dizendo que a gente deve amar ao próximo. Não, ele ainda vai dizer o seguinte: você deve amar como eu amei. Como é que Jesus amou? Quem merecia o amor de Jesus? Todos nós traímos a Trindade Divina. Todos nós traímos. Quando o pecado chegou aqui no nosso planeta, qual a desculpa para Adão e Eva simplesmente virarem as costas para Deus e abrirem caminho para a rebelião no nosso planeta? Qual a desculpa para isso? Não tem desculpa. E eu disse para aquela pessoa, eu disse: você me perguntou se você estava certo em agir dessa forma. Humanamente falando, você está certíssimo. Agora, se você vive em aliança com Deus, e esse indivíduo fazia parte da liderança de uma igreja, então o que Jesus diz para você é que você deve amar ao outro como Jesus te ama. Agora eu vou te fazer uma pergunta: você nunca traiu ao Senhor Jesus? Através do pecado? Você nunca o traiu? Um senso de tristeza, agora não era mais raiva, de tristeza se caiu sobre o seu semblante.
E aquele indivíduo me disse, pastor, eu traí muitas vezes. Eu falei, como foi que ele lidou com você quando você pediu perdão? Ele me perdoou. Eu disse, bom, Jesus disse que você deveria perdoar. Agora, você pode amar como seres humanos amam, e o amor do ser humano é totalmente condicional, ou você pode amar do jeito que Jesus te amou. A escolha é sua. Quando você olha para a história da humanidade, você percebe exatamente isso. A humanidade vive esse tipo de situação. Mas como é que a gente pode viver esse nível de amor em relação a Deus? Bom, essa é a discussão que a gente vai estar fazendo hoje. Aguenta firme, que eu já volto. Quando olhamos para João capítulo 15, verso 12, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre esse texto especificamente. Esse texto vai dizer, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Logo na sequência, nos versículos subsequentes, Jesus ele vai dizer a eles o que é que eles deveriam fazer. Jesus diz, vocês devem amar uns aos outros como eu os amei. Esse é o meu mandamento. E como foi que Jesus nos amou? Bom, ele nos amou dando a própria vida pelos seus amigos, dando a vida pela humanidade, não porque a humanidade merecesse alguma coisa, mas por causa do grande amor que Deus tem para conosco. É por causa desse amor incondicional que Jesus morreu. Por isso mesmo as pessoas os líderes religiosos da época de Jesus, que estavam ali junto da cruz, diziam, você não é o Cristo, desça daí e creremos em você. Salvou aos outros, salve-se a si mesmo e creremos em você. Eu gosto de pensar que não foram os pregos que mantiveram Jesus preso à cruz, mas foi o amor que ele sentiu por você e por mim. É por isso que Jesus, ele ordenou os discípulos, e também a você e a mim, que nós deveríamos amar uns aos outros como ele nos amou. E essa é que é a grande questão. Em resumo, nós devemos reconhecer que nós recebemos o perdão como uma dívida infinita que nós tínhamos com Deus, impagável. E quando olhamos por essa perspectiva para as falhas do nosso próximo em relação a nós mesmos, nós percebemos que fica muito mais fácil para poder perdoar o semelhante. Porque a dívida do nosso semelhante é muito menor do que a dívida que nós mesmos tínhamos para com Deus. A não ser que a nossa história seja contada dessa forma, nós jamais seremos capazes de poder perdoar e amar ao nosso próximo como Deus nos amou. Vamos orar pedindo a Ele para que nos ajude a viver essa realidade. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e pela certeza que temos do Teu amor. Ajuda-nos a podermos viver em amor um relacionamento com o nosso próximo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?